Alô pessoal, canal Resolvendo Questões de Concursos, trazendo hoje aqui mais uma mini aula, sinais de pontuação. Vamos nessa? Ok? Bom, gente, nós sabemos que tudo que a escrita quer, no fim das contas, eu não digo imitar a fala, mas ela quer reproduzir com o máximo de clareza e fidelidade possível a linguagem oral. Então, há certos recursos da linguagem, pausa, melodia, entonação e até mesmo silêncio, porque o silêncio também é uma forma de recurso de linguagem, uma forma de linguagem, que só estão presentes na oralidade, na linguagem falada, na língua falada. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os sinais de pontuação. Esses são também usados para destacar palavras, expressões ou orações e esclarecer o sentido de frases, a fim de dissipar qualquer tipo de ambiguidade. Quando você lê um texto, uma frase, um período, uma oração, em que você não percebe nenhuma ambiguidade, nenhum duplo sentido, esse texto, esta oração, esse período, está bem pontuado, está usando adequadamente os sinais de pontuação, ok? Então, sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita e eles representam as pausas e entonações da linguagem oral. Com acentuada característica subjetiva, a pontuação não possui critérios rígidos a serem seguidos. Você não pode decorar a regra de pontuação e tentar aplicar no seu texto. O percurso é diferente. Então, se não possui critérios rígidos, requer atenção, porque qualquer deslize pode prejudicar a clareza do texto. Obviamente, pessoal, entender a dinâmica, o funcionamento, a definição de um sinal de pontuação vai te ajudar a pontuar melhor, mas não é suficiente. Conhecer regra não é suficiente. A teoria não é suficiente. Duas tarefas são básicas para quem quer pontuar melhor: ler e escrever. Quanto mais você lê qualquer tipo de texto, qualquer veículo, e quanto mais você escrever, você tende a pontuar melhor. Ok? Olha só essa frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Pelo fato de não ter pontuação aqui, a oração está passível de ambiguidade e confusão. Não é isso? Agora, perceba o seguinte. Próxima frase aqui. Vamos lá, próxima frase. Consegui passar aqui o slide. Sim, agora. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Perceba que a utilização da vírgula depois da palavra mulher modificou muito já o período. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. É o valor que tem a mulher. Se ele soubesse, nós homens soubéssemos o valor que tem a mulher, andaríamos de 4 à sua procura. Percebem? Então, o uso da vírgula aqui privilegia o valor da mulher. Agora perceba aqui a outra oração. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Claramente aqui o valor recai sobre o homem. É como dizer assim: se eu soubesse o valor que eu tenho, a mulher andaria de 4 à minha procura. Então, em um período, o valor recai sobre mulher. Em outro período, o valor recai sobre homem. Se o homem soubesse o valor que ele tem, né, a mulher andaria de 4 à sua procura. Percebem? Então, olhe como uma vírgula em uma posição do texto modifica muito o seu sentido.
Percebem? Outro exemplo aqui. Maria toma banho quente e sua mãe diz ela jogue água fria. Sem pontuação alguma, mais uma vez causando confusão. Isso aqui na escrita é imperdoável, porque é incompreensível. Talvez você na fala consiga organizar esse texto. Maria toma banho quente e sua mãe diz ela jogue água fria. Na fala você consegue muitas vezes organizar esse texto de um modo bastante coerente, mas na escrita não. Agora, o segundo caso aí. Olhe como a arrumação do texto já ficou com coerência e coesão. Maria toma banho quente e sua. Ponto de segmento. Próxima linha, travessão, que indica diálogo, né? Mãe, vírgula, diz ela, vírgula, jogue água fria. Percebem aí? Maria toma banho quente e sua. Gente, isso aqui não é o pronome seu, sua, não. Não é o possessivo, não. É sua do verbo suar, pessoal. Suar. Suar. Verbo suar. Ok? Maria toma banho quente e sua. Ficou com calor, suou. E aí ela diz, mãe, vírgula, diz ela, jogue água fria. Ok? Travessão, as vírgulas, a exclamação deram todo o sentido a esse período aqui. Ok? Outro caso aqui, esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Olha que aqui é alguém falando de alguém para um juiz. E esse alguém acusa essa outra pessoa de corrupto. Percebem? Então, é alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. Percebem aí? É como dizer assim, essa minha mãe é corrupta. Sou eu falando de outra pessoa com a minha mãe e chamando essa outra pessoa de corrupta. Outro caso, esse juiz é corrupto. Aqui é claramente alguém falando que o juiz é corrupto. Porque deslocou, ele omitiu-se as vírgulas aí. Então, não é mais alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. É alguém chamando o juiz de corrupto. Alguém afirmando que o juiz é corrupto. Mais um caso aqui bem claro de pontuação. Onde você vai passar a Semana Santa? Na Cidade Maravilhosa. Alguém pergunta, onde você vai passar a Semana Santa? E outro alguém responde, na Cidade Maravilhosa. Agora perceba o seguinte. Aqui é uma pessoa que vai a uma cidade muito boa, né? Costuma ser Rio de Janeiro, que é a Cidade Maravilhosa. Agora perceba o seguinte. Onde você vai passar a Semana Santa? Aí alguém responde, na Cidade Maravilhosa. Aqui já é outra situação. Aqui é a pessoa vai passar a semana na cidade e faz um elogio a quem lhe fez a pergunta. E quem responde a pergunta também faz um elogio à pessoa que pergunta. Onde você vai passar a Semana Santa? Na Cidade Maravilhosa. Percebem? Você deve ter notado que a ausência de pontuação dificulta a tarefa de encontrar um sentido para as orações. Ponto e vírgula aí, porque é uma pausa maior, né? Além disso, vírgula, é fácil constatar que novas significações surgem, vírgula, dependendo do lugar onde a vírgula é colocada. Gente, a vírgula, a posição da vírgula em um texto escrito diz muito, diz muito. Percebam que em um texto escrito, uma vírgula diz muito, diz muito. Ai dos atores se não lessem textos bem pontuados. Ai dos atores. Ok? Prosseguindo aqui. Então, um dos mecanismos responsáveis pela interdependência entre as partes de um texto, isto é, por sua unidade de sentido, é a coesão. Se você quiser entender um pouco mais o que é coesão, leia o vídeo que está no card aqui acima do nosso canal, que você vai assistir uma mini aula só sobre coesão e coerência. Então, coesão é a ligação que se estabelece entre as suas partes. Né? Contribuem para estabelecer essas relações e ligações alguns elementos, tais como os pronomes, as conjunções, as preposições, as categorias verbais e também os sinais de pontuação. Então, gente, pontuação
Sinal de pontuação, ele também é um recurso, é um elemento de coesão. Gravem isso aí. Sinal de pontuação é um elemento de coesão. Um examinador de qualquer prova, ele vai dar alguma nota para sua pontuação no texto que você entregou a ele, ok? Pontuação, coesão e coerência. São muito comuns reclamações como não sei pontuar, não sei usar vírgulas. Essas dificuldades decorrem quase sempre da ideia de que as regras são rígidas e funcionam em quaisquer situações de produção. Muito mais produtivo do que insistir em aprender regras é compreender a pontuação como marca de coerência e coesão para o estabelecimento do sentido do texto em determinadas situações comunicativas. Coerência tem a ver com sentido, com lógica, com arrumação do raciocínio, com organização do raciocínio, e coesão com a organização instrumental do texto, formal do texto. Assim como podemos usar conectores e outros elementos de coesão para articular vocábulos ou orações e indicar as relações existentes entre eles, os sinais de pontuação também contribuem para a costura, entre aspas, aí, do texto, orientando o leitor para a construção do sentido. Gente, ao mesmo tempo que eu estou lendo esse texto aqui do slide, você percebe como as vírgulas que estão nele ajudaram a dar corretamente as pausas no texto? O ponto de segmento, as vírgulas, as aspas em costura, lá em cima as reticências, percebem lá? Não sei pontuar, não sei usar vírgulas, reticências. Então, no próprio texto, olha como a metalinguagem aqui é profunda. No próprio texto instrutivo desse slide, você já percebe a utilização da pontuação em um texto. Olha as reticências aqui, né? Vírgula à vontade, né? Ponto de segmento aqui, ponto, essas aspas aqui, mais vírgula, enfim, é isso. Dando sequência aqui ao nosso texto, vamos para o próximo slide aí. Vale relembrar os sinais de pontuação e suas funções. Então vamos ver a partir daqui, resumidamente, pessoal, para que servem cada um desses sinais que nós listamos no começo da nossa mini aula. Dois pontos, ponto e vírgula, reticências, interrogação, exclamação. Pelo ponto, o ponto que é o nosso começo de conversa aqui. O ponto, ele é empregado basicamente para indicar o término de uma frase declarativa, de um período simples ou composto. Olha só aí. Exemplo claro e simples. Hoje haverá aula de português. Ponto. Terminei a frase declarativa. Faça o favor de me passar o caderno. Ponto. O ponto é também usado em quase todas as abreviaturas. Por exemplo, FEV, ponto, fevereiro, HAB, habitante ou habitantes, ROD, ponto, rodovia. Então, a abreviatura sempre tem um pontinho lá. O ponto que é empregado para encerrar um texto escrito recebe o nome de ponto final. Então, quando você faz o seu texto lá, a sua redação, o seu texto qualquer, e acaba ele, você sempre usa um ponto final naquele texto. Sempre ou quase sempre, né? Porque também há textos que acabam com reticências, né? Então, tem isso. Ponto e vírgula é utilizado para assinalar uma pausa maior do que a vírgula. Gente, essa diferenciação de vírgula e ponto é bem sutil, mas ela existe. Então, o ponto e vírgula separa uma pausa maior do que a vírgula. Praticamente é uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Geralmente, emprega-se o ponto e vírgula para, olha o primeiro caso aí, separar orações coordenadas que tenham um certo sentido ou aquelas que já apresentam separação por vírgula. Olha só o texto aí. Criança, vírgula, foi uma garota sapeca. Ponto e vírgula, é uma pausa maior do que a vírgula. Moça, vírgula, era inteligente e alegre. Ponto e vírgula, pausa maior. Agora, mulher madura, tornou-se uma doidivanas. Percebem aí? Aquela pausa maior do que a vírgula. Criança, foi uma garota sapeca. Moça, era inteligente e alegre. Agora, mulher madura, tornou-se uma doidivanas. E
D, que é um uso muito frequente de ponto e vírgula, que é a questão da enumeração de itens em um texto. Isso é muito comum nas leis, né? É muito comum também em matérias de concursos, em que o redator ele vai listar os cargos linha a linha, né? O concurso, prefeitura de tal lugar, oferece vaga nos seguintes cargos. 2 pontos aí, e aí próxima linha. Dá um marcadorzinho. Pedreiro, ponto e vírgula, outra linha. Açougueiro, ponto e vírgula, e outra linha. Gestor de contas, ponto e vírgula, outra linha. Engenheiro eletricista, ponto e vírgula, e assim por diante. No caso aqui do slide, há um texto do artigo 206 de alguma lei, né, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 2 pontos aí, próxima linha, item 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ponto e vírgula, próxima linha. 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, ponto e vírgula. 3, próxima linha, né? Pluralismo de ideias e de concepções e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ponto final, porque já acabou a enumeração, ok? 2 pontos. Esses 2 pontos, eles são empregados para anunciar uma citação. É o caso mais clássico de 2 pontos. Lembrando um verso de Manuel Bandeira. 2 pontos, eu vou dizer que verso é esse, eu vou citar o texto do autor, Manuel Bandeira, e aí vem aspas, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Ou então, como dizia Drummond, 2 pontos, o povo é um corpo sem cabeça. Aí, isso aí entre aspas, né? Como dizia Drummond, 2 pontos, abre aspas, o povo é um corpo sem cabeça, fecha aspas, ponto e fecha aspas. Os 2 pontos também são empregados para um esclarecimento. Aquilo que você disse e quer esclarecer. Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior. 2 pontos. Que desejo é esse? Então, 2 pontos vai esclarecer isso aí. É o desejo de seduzir Pedro, né? Seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. Então, Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior. 2 pontos. Seduzir Pedro. Ou então, pessoal, se eu disser assim, com o meu canal, eu quero atingir um objetivo. 2 pontos. Ajudar os candidatos a concursos, entendeu? Basicamente, eu quero esclarecer qual é o meu objetivo. Outro emprego de 2 pontos, para anunciar a fala do personagem. E o pai perguntou, 2 pontos, e aí, próxima linha, travessão, que é diálogo, né? Aonde vai, garoto? Aonde vai, vírgula, garoto. É um vocativo aí. Então, observe que os 2 pontos são também usados na introdução de exemplos, notas ou observações. Muito comum. Eu estou aqui, mas quero sair para comprar alguns itens, vírgula, por exemplo, 2 pontos, banana, caju, abacate, enfim. É isso. Ponto de interrogação. Eu acho que dos pontos aqui, dos sinais de pontuação, talvez seja o mais simples, mais fácil também. Esse ponto de interrogação ele é empregado para indicar uma pergunta direta. Vimos aqui até no slide anterior, né? Onde vai, garoto? Ainda que esta pergunta direta não exija resposta. Então, olha o exemplo aí. Onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Percebem? Gente, a você que está aqui no nosso canal Resolvendo, nós estamos aqui numa mini aula sobre sinais de pontuação. E um lembretezinho aqui. Se você está querendo aí comprar, assinar simulado de concurso, assine o tecconcursos.com.br com o código que está aqui na descrição do nosso vídeo, porque este código te dará um desconto na sua assinatura. São milhares de questões de concursos comentadas. Gente, para que melhor você estudar para concurso, respondendo questão e depois conferindo o que você respondeu com um comentário de um professor especialista no assunto. Então, assine Tec Concursos. E se você quiser comprar apostila para concursos, também temos um parceiro aqui embaixo, no nosso vídeo aqui, na sua descrição tem lá, apostilas opção. Compre com o nosso link abaixo e você consegue descontos e também você ajuda o nosso canal, ok? Então, gente, de volta aqui ao nosso sinal de pontuação de interrogação, lembre-se que em perguntas indiretas, né,
Olha, a frase onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros é uma pergunta direta, mas nas perguntas indiretas, o ponto, o sinal, né, não é usado nesses casos. As frases interrogativas indiretas, elas supõem a pergunta, a indagação, mas não começam com a palavra interrogativa. Qual? Onde? O quê? Por quê? Por isso, terminam com ponto final. Mas, quando você vai ler o texto, quando você ouve a fala de alguém pronunciando um tipo de pergunta indireta, você percebe que ali é uma interrogação. Exemplo, quero saber o motivo de sua falta. Ou então, preciso saber por que ela faltou hoje. São perguntas indiretas que não levam ponto de interrogação, mas são interrogações. Percebem? O ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indignação, etc. Olha só aí, indignação, sem vírgula, etc. Gramáticos dizem que este é o emprego correto dessa expressão, etc. Né? Antes dela não tem vírgula. Então, um exemplo aí. Vamos à luta. Entrem na sala. Venham para casa. Então, são frases que têm uma entonação mais exclamativa, muitas vezes também imperativa, e levam ponto de exclamação. O ponto de exclamação também é muito usado nas interjeições. Oh, ah, vixe, eita. Percebem? Reticências. Marcando uma suspensão da frase, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional, as reticências são empregadas, em alguns casos aí, ó. Primeiro, para indicar a continuação de uma ação ou fato. O balão foi subindo, o avião foi subindo, aquela pessoa caminhou, né? Continua uma ação e ela não quer repetir. Caminhou, 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 caminhou. Ela bota caminhou, subindo e reticências. Outro emprego de reticências para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. E eu que trabalhei tanto pensando que... Ou então, você está pensando que... Você pensa que... Percebem que essas reticências no final, elas indicam a suspensão do pensamento? Ou o pensamento que é interrompido? É isso. Outro emprego de reticências para representar na escrita hesitações comuns da língua falada. Muitas vezes você quer explicar para alguém uma coisa, você quer mentir, muitas vezes, né? Você quer inventar uma história, você começa a pausar o texto e deixar nele algumas suspensões. Exemplo, não quero sair porque entendeu? Entende? Porque eu não estou com vontade. Então, até você formular o pensamento correto, concluído, você às vezes divaga um pouquinho, você suspende um pouquinho, você alonga um pouquinho algumas coisas. Não quero sair porque eu não estou com vontade. Ok? Chegamos à vírgula, que é um dos assuntos também mais recorrentes. A vírgula, o uso da vírgula, ele não deixa de ficar presente, de estar presente em qualquer tipo de seleção. A vírgula marca uma pequena pausa. É geralmente empregada nos seguintes casos. Olha só aí. Esse primeiro aí é muito clássico, né? E também fácil de achar, de identificar. Nas datas, para separar nome de localidade, né? Exemplo aí, Cabrobó, que é uma cidade, né? Vírgula, 28 de novembro de 2011. Ou então, Feira de Santana, vírgula, Bahia, vírgula, 11 de abril de 2021. Ponto. Ou então, São Paulo, vírgula, 10 de março de 2011. Ponto. Outro emprego da vírgula aí, para indicar a omissão de um termo, geralmente um verbo. Olha só aí. Todos chegaram alegres e eu muito triste. E eu, vírgula, muito triste. Nessa vírgula aí, caberia o verbo, né? A flexão cheguei. Então, todos chegaram alegres e eu cheguei muito triste. Mas omitiu-se o verbo e a vírgula cumpriu o papel de ser um elemento de coesão aí do texto também, de substituição. Outro emprego de vírgula para separar termos de mesma função sintática. Muito comum também, pessoal, né? Havia portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos naquela festa. Portugueses, vírgula, brasileiros, vírgula, espanhóis, não tem vírgula depois,
e, conjunção aditiva e italianos naquela festa. Então, numa listagem, a última palavrinha da lista, e que depois vai levar o i, a conjunção i, não pega vírgula. Eu comprei caju, vírgula, batata, vírgula, feijão, vírgula, arroz e açúcar. Então, arroz sem vírgula e açúcar, ok? Também se usa vírgula para separar o vocativo, aquela expressão que vai chamar, invocar alguém, invocar algo, né? Muito comum no religioso, do cristão, né? O evangélico, ele fala, Senhor, vírgula, me ajude. Ou então, ó Deus, vírgula, me ajude. Entendeu? Olha o exemplo aí. Alunos, vírgula, prestem atenção. Então, vocativo, alunos, vírgula, prestem atenção. Estude muito, vírgula, colega, vírgula, para obter sucesso. Agora, estude muito, colega, para obter sucesso. Né? Também a vírgula separa o aposto, que é aquele elemento da frase, da oração, que vai explicar algo que você disse antes. Exemplo, Cabrobó, a terra da cebola, é uma cidade hospitaleira. Ou então, Feira de Santana, vírgula, a princesinha do sertão, vírgula, é uma cidade hospitaleira. Percebem? São Paulo, vírgula, a terra da garoa, vírgula, é muito quente, e assim por diante. Outra função, para isolar palavras e expressões explicativas ou retificadoras ou retificativas, a saber, por exemplo, isto é, ou melhor, além disso, etc. Gente, além disso aqui, depois dele aqui, não precisa colocar a vírgula, lembra? Eu falei isso aqui no outro slide aí, né? Então, a saber, vírgula, por exemplo, isto é, a saber, vírgula, por exemplo, vírgula, isto é, vírgula, ou melhor, vírgula, aliás, vírgula, além disso, etc. Sem vírgula. Olha o exemplo aí. Eles viajaram para a América do Norte, vírgula, aliás, para o Canadá. Então, esta utilização de vírgulas aqui, né, em aliás, foi para isolar palavras explicativas, não, para isolar a palavra retificativa, né? Porque aliás aqui vai retificar o que ele disse antes. Não é América do Norte, mas Canadá. Ok? Próximo slide aqui. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Vou destravar aqui um pouquinho esse negócio. Não decore regras. Não decore regras. Utilize a pontuação compreendendo a sua função no texto. Gente, quando você quer entender palavras que têm o mesmo som, mas tem grafia diferente, você não precisa ser obrigado a conhecer aquilo ali, aquela diferença. Você tem que consultar alguma coisa, não é isso? Então, com pontuação, muitas vezes também você às vezes busca a gramática achando que vai compreender a pontuação apenas decorando regras, mas não é isso. A chave é você ler mais, escrever mais e entender que os conceitos de pontuação, desses sinais de pontuação, eles não são estáticos. Muitas vezes num texto, um autor propositalmente vai utilizar uma pontuação que às vezes não é comum você encontrar ali. Ok? Então, pontue o seu texto compreendendo a sua função, compreendendo o que você quer exprimir naquele texto. O sentido e as intenções pretendidos para o texto, por vezes, são construídos e indicados pelo uso dos diversos sinais de pontuação, que, desta forma, funcionam como importantes pistas para o entendimento do texto. Os sinais de pontuação na construção do texto também são responsáveis pelos efeitos de sentido, ironia, humor, diversão. Tudo isso aqui, diversão, sem vírgula, etc, pessoal, né? Mais uma vez aqui na diversão, sem vírgula, etc. Então, gente, a pontuação é que vai dar todo o efeito de sentido ao seu texto. Imagina aqui, eu repito, né? O que seria de um ator se ele pegasse um texto para poder representar e o texto estivesse mal pontuado? O que seria dele? Percebem? Então, é um recurso auxiliar da escrita muito importante. Gente, e assim nós encerramos nosso slide. Se você gostou do nosso vídeo, curta, comente, dê o seu joinha aí para cima, para baixo, enfim, se você gostou e também se não gostou, ok? E principalmente inscreva-se no canal para acompanhar semanalmente nossas
videoaulas e também questões comentadas. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.